três partes. E também foi anunciado na semana anterior aos membros da igreja, não agora esta semana, mas a outra que passou, a decisão do irmão Marcelo Barros de, ao fim de 25 anos de servir esta igreja através do seu trabalho junto da equipa pastoral no presbitério, foram mais de 25 anos, ele então decidiu sair. Naturalmente que ele continuará a servir, tal como esteve ainda agora, a cantar e a conduzir este momento de adoração da igreja. Então queremos expressar a nossa gratidão a Deus pelo serviço, pelo trabalho do nosso irmão Marcelo ao longo de todos estes anos. Então eu gostava de chamar cá à frente o Marcelo, se pudesses vir. E vamos ter uma palavra de oração, depois também se quiseres dizer alguma palavra, podes dizer. Pedires a um também anterior presbítero, que foi de longa data, durante cerca de 30 anos, com o meu pai, Carlos Lopes, pudesse então agradecer pela vida e pelo testemunho e pelo trabalho do irmão Marcelo e também orar por ele, pela sua família. Se quiseres vir aqui à frente. Amém. Eu vou ler a carta que nós enviamos à igreja para ficar registado aqui para todos. Diz assim: aos membros da Igreja da Ação Bíblica de Faro, com o coração grato a Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa comunidade, gostaríamos de comunicar que o nosso irmão Marcelo Barros, após muito refletir e orar, tomou a decisão de encerrar o seu ciclo como um dos presbíteros da Igreja AB Faro. Esta decisão surge de uma convicção pessoal e da busca por seguir a direção que sente ser a mais adequada para este novo momento na sua vida e ministério. O irmão Marcelo serviu como presbítero da nossa igreja por mais de 25 anos. Somos gratos pela sua disposição em servir e por como o Senhor o usou para abençoar a nossa caminhada. Sabemos que na vida há fases e ciclos que em momentos diferentes são levados a um fim para que novos comecem. Lembramos de Eclesiastes 3, e esse foi o texto também que o irmão Marcelo referiu para nós, equipa pastoral. Como igreja, queremos caminhar em unidade com esta decisão, confiante que Deus continua a guiar tanto a vida do irmão Marcelo quanto a nossa comunidade em direção aos seus propósitos para todos nós. Naturalmente, como eu já disse, o irmão Marcelo continuará a servir noutras áreas e ministérios na nossa comunidade de acordo com os seus dons e disponibilidade. E temos certeza de que ele continuará a ser uma bênção entre nós. Oremos para que o Senhor o abençoe, assim como a sua família, nesta nova fase, e que continue a usá-lo em tudo o que fizer. E depois, o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, da primeira carta. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em Cristo, o presbitério da AB Faro. Queres dizer umas palavras? Só queria agradecer a todos os irmãos, a toda essa comunidade, por ter sempre orado por mim, pela minha família. É verdade, foi um ciclo que Deus tem colocado no meu coração e agora vamos para outros caminhos e o Senhor possa também continuar abençoando. Continue com as vossas orações para com a nossa família, para conosco, assim como a minha também para com vocês. É verdade que quando cheguei aqui a igreja era bem pequena, bem mais pequena do que isto, havia ali tudo fechado.
e temos boas recordações, porque o Senhor, aquilo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor vai fazer. Amém. Ainda nas nossas vidas, nessa igreja, nessa comunidade. Que Deus vos abençoe também. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Também hoje parte para Moçambique uma equipa de algumas pessoas, incluindo um membro da nossa igreja, a irmã Lara Guerreiro, filha do Nelson e da Andreia. Vão com alguns irmãos também da Igreja do Olhão. Isto fruto de um trabalho que foi semeado, eu não sei precisar a quantidade de anos, mas há uns 15, 20 anos atrás, se eu estiver errado, por favor, digam, mas mais ou menos perto de 2 décadas, com a nossa irmã Liliane Chapuí, que já está com o Senhor, e a irmã Augusta, que é da Igreja do Olhão. E um dos frutos desse trabalho é o irmão Afonso, que hoje em dia é pastor, ou vai ser ordenado agora, muito em breve, nas próximas semanas, ao Ministério Pastoral, e ele conduz uma igreja lá. Então, houve este reatar de contacto ao fim de todos estes anos. Foi ele que procurou, ele quis saber do paradeiro daquelas pessoas que tinham lá estado com ele há tantos anos atrás. E então reiniciou-se aí um trabalho. Já houve uma viagem no ano passado, esta é a segunda. Vai-se realizar um acampamento de crianças. Próximo fim de semana, no fim de semana a seguir, será realizado um encontro de jovens. Será feito também diferentes tipos de trabalhos manuais. Será feita formação às pessoas, ok? Às pessoas da igreja lá. E então eles partem hoje para Moçambique. Então vamos orar nesse sentido por eles. Eu vou na sexta-feira. O meu objetivo, a principal e enviado também aqui pela igreja, é para conhecer o pastor Afonso, para conhecer a igreja lá, a fim de podermos também, mais do que também organizar eventos, podermos apoiar com mentoria, com formação teológica, para podermos ajudar na medida das nossas possibilidades, que haja ali uma igreja que seja saudável e que se multipliquem mais igrejas saudáveis. Então, eu irei para Lisboa na próxima sexta, chego a Moçambique no sábado. A ideia é estar com o pastor Afonso, conhecê-lo, conversar com ele. Também já me colocaram lá para ensinar. Depois ainda vamos, eu e um pastor que está nos Estados Unidos do Brasil, vamos à África do Sul, fica a 2 horas de onde estaremos, e lá para conhecermos também a denominação de onde faz parte essa igreja, e também daremos uma formação a pastores lá, eu e o outro pastor, sobre discipulado. Então, vamos orar, em especial pela equipa que vai hoje, e depois peço também as vossas orações para a minha ausência, também pela Talita que fica sozinha com as crianças. Então, meninas, organizem-se aí, por favor. Já sabem. E é isso. Vamos então ter uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos-te agradecer porque no coração do teu povo tu não nos deixas tranquilos sem estarmos envolvidos naquilo que ouvimos nesta manhã até aqui, que é a tua missão, que é levar pessoas a te adorar, Senhor. E nesse sentido queremos-te agradecer pelos trabalhos que são feitos por todo o lugar neste mundo, de proclamação, afirmação do Evangelho e do levantamento e estabelecimento de igrejas que afirmam o Evangelho e querem continuar a proclamá-lo. Senhor Deus, queremos-te pedir pela equipa que hoje parte para Moçambique, que tu sejas com eles, que tu lhes dês o renovo, tu tragas toda a proteção na viagem, na saúde, e Senhor, que tu uses, Senhor, para que aqueles que já são teus lá na comunidade possam ser instruídos, possam crescer, possam receber da tua palavra, para que aqueles que ainda não são, as várias campanhas evangelísticas que vão ser feitas também ali durante estes dias, que possa haver novas pessoas que se rendam aos teus pés. E também, Senhor, queremos orar pelo pastor Afonso, de pedir que ali possa estar uma igreja que seja firme, estruturada, sólida, para que possa ser uma referência ali à volta e que possa se multiplicar em mais igrejas. Então abençoa todas estas deslocações desta equipa, a minha deslocação também no próximo fim de semana. Senhor, que possas guardar todos os empreendimentos, que seja para a tua honra, para a tua glória, Deus. Pedimos também, Senhor, neste momento, por consolo, para a nossa irmã Cristina Pinheiro, pelo Carlos, neste momento de luto. Sabemos e somos gratos pelo testemunho de vida da nossa irmã Henriette, que é verdade nos últimos tempos, por causa das suas limitações de saúde, não podia estar aqui connosco, mas que ao longo de décadas foi absolutamente fiel, Senhor, no seu testemunho, na vida da igreja local, no acompanhar do seu marido, no seu ministério. Senhor, te agradecemos pela vida dela, pelo exemplo dela
como mãe, como esposa, como cristã. Te agradecemos, Senhor, porque também Tu proporcionaste um fim em paz, tranquilo, e agora neste momento ela desfruta do Salvador para o qual tantas vezes cantou, Senhor, e conduziu esta congregação a cantar. Senhor, Te louvamos pela vida dela, Te louvamos por pessoas que Tu elevas como marcos nesta vida, para os quais nós podemos olhar e podemos nos inspirar para imitarmos a fé deles, para que imitam Cristo. Senhor, Te louvamos e Te pedimos, Senhor, pelo funeral amanhã. É sempre uma oportunidade de proclamação do Evangelho e de pessoas que não conhecem o poderem abraçar, se arrependendo dos seus pecados e colocando a fé em Jesus. Pedimos para que, de facto, esse objetivo possa ser cumprido. Que pessoas possam se render aos Teus pés e também que possa ser um culto, um momento, uma cerimónia de gratidão e de adoração pelo trabalho que Tu fazes na vida do Teu povo, fazendo-os perseverar até ao fim da sua vida. Senhor, Te agradecemos por isso e Te louvamos. Te pedimos também neste momento pelo Teu povo ao redor deste mundo que é perseguido e maltratado, que Tu o renoves, Tu o fortaleças. Te agradecemos e Te pedimos pelas nossas autoridades que continuam a manter a paz para vivermos a nossa fé. E Te pedimos pelo momento da exposição da Tua palavra, que ela possa ser como uma espada de dois gumes, possa penetrar o nosso coração e produzir fruto, Senhor, na nossa vida pessoal, na vida da nossa igreja, para a Tua glória, para o bem do Teu povo e para a salvação dos que não Te conhecem. Te pedimos isto e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem ir para as suas classes, aquelas que os pais desejam. E nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Então eu peço que quem tem uma Bíblia possa abrir em Atos dos Apóstolos. Quem tem Bíblia que possa abrir no livro de Atos. E nós hoje vamos entrar na última grande secção de Atos. Ou seja, estamos a caminhar para o fim, antes de irmos para o livro de Êxodo. Estou com muita expectativa em relação ao livro de Êxodo. Espero que a igreja também. Estamos a chegar ao fim do livro de Atos. Vamos para a última grande secção. Nas 3 primeiras grandes secções do livro, nós vimos o início da igreja neotestamentária. Nós vimos como Jesus, ao ascender aos céus, prometeu que enviaria o seu Espírito para capacitar a igreja, a fim de que a igreja pudesse ir por todo o mundo e levar a salvação àqueles que não conhecem a Cristo e poderem então adorar a Deus. Então nós começámos a ver a expansão do reino de Deus com milhares de conversões, primeiro em Jerusalém, e depois às regiões limítrofes, tanto geográficas quanto etnicamente de Israel, portanto a Judeia e a Samaria. E depois vimos a ir além de Israel, vimos a ir em direção também aos gentios, primeiramente com o apóstolo Pedro e depois com o apóstolo Paulo. E Lucas descreveu o trabalho missionário de Paulo primeiro na região da Ásia Menor, em parceria com Barnabé. E aí ele descreve a plantação de igrejas no Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, no sul da Galácia, na Panfília. Depois, o trabalho de Paulo continua nas províncias da Macedónia, da Acaia, com o estabelecimento de igrejas já na Europa, Filipos, Salónica, Bereia, Atenas e Corinto. Por fim, nós vimos a missão de Paulo em Éfeso, que culminou com a decisão do apóstolo retornar para Roma. Ele quis voltar para Roma e nesse retorno para Roma ele passa por diferentes cidades a fim de se despedir das pessoas. Ele tinha noção, o Espírito Santo revelava-lhe que tribulações, dificuldades viriam e Paulo sabia que não iria mais ver aquelas comunidades, incluindo um grupo de presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso. E ele então tem um discurso bastante emotivo com os presbíteros de Éfeso. Aliás, os vários encontros de despedida que o apóstolo Paulo tem com as diferentes igrejas, com as diferentes comunidades que ele visita, são todos descritos com muita emotividade. O apóstolo Paulo foi alguém que no seu ministério se dedicou zelosamente, esforçadamente a ensinar as Escrituras e a derramar-se na vida das outras pessoas. E é por isso que nós vemos estas despedidas calorosas, emotivas, porque de facto Paulo deixou marca na vida deles. Paulo então chega a Jerusalém, foi onde nós parámos da outra vez, chega a tempo da festa de Pentecostes, era o objetivo dele, e isto no ano de 57 d.C., em maio de 57. 6 anos depois da sua vinda anterior a Jerusalém, em 51.
Então o apóstolo vai se encontrar com Tiago, é o que nós vamos ler. Vai se encontrar com Tiago, que é líder da igreja em Jerusalém, um dos pastores da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, e os presbíteros de Jerusalém. E um dos objetivos, ou o principal objetivo de Paulo ir para Jerusalém, era levar a coleta que ele tinha levantado nas várias igrejas por onde tinha passado. Uma coleta para os cristãos da Judeia, pobres. Agora, ele chega lá e ele apercebe-se, porque a liderança da igreja vai-lhe dizer que a reputação dele entre os judeus, entre os cristãos judeus, e naturalmente também entre os que não são cristãos, os outros judeus, a reputação de Paulo está colocada em causa. Então nós vamos ver a tensão com a qual a liderança tem que lidar, tanto pelo bem do apóstolo, quanto para manter a unidade da igreja. Então, a partir da narrativa que nós vamos ler hoje, veremos 4 fundamentos que devem existir, que devem ser fomentados numa igreja local como a nossa, para que a unidade da igreja seja mantida, seja fortalecida. Então vamos ver 4 fundamentos para a unidade da igreja local. Então vamos, Atos capítulo 21, versículo 18. E hoje são poucos versículos. Leremos até o 26. No dia seguinte, Paulo foi na nossa companhia encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem os seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. O que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faz, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm querido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Então, até aqui, a nossa leitura. Então, Paulo chega a Jerusalém, logo no dia seguinte ele vai ter com a liderança da igreja. Foram logo encontrar-se com Tiago e com os presbíteros. Então parece aqui haver uma certa urgência, uma certa necessidade imediata de se ir ter com eles. Paulo, nas suas cartas, que nós podemos ler, as cartas que ele escreveu, ele refere várias vezes esta coleta que ele ia levar para Jerusalém. Então parece que o objetivo principal dele a ir a Jerusalém era levar estas ofertas das igrejas da Macedónia, da Acaia, da Ásia Menor. Só que neste texto aqui, Lucas não faz menção dessa coleta, não faz menção da entrega desta coleta. Como a igreja recebeu esta coleta, uma coleta levantada por estas igrejas nas regiões gentílicas, para os seus irmãos judeus, cristãos que creram em Cristo, Lucas não menciona. E possivelmente por causa dos acontecimentos que se sucederiam a seguir em torno da prisão de Paulo e depois da sua respectiva ida, ou da sua consequente ida para Roma. Então, a prisão de Paulo e todos os acontecimentos em torno da prisão de Paulo acabam por ofuscar esta entrega da coleta. E a reunião vai começar como? A reunião começa com um relatório que é feito pelo apóstolo, com uma descrição detalhada da ação de Deus entre os gentios. 4 anos antes, Paulo tinha regressado à sua igreja, não a Jerusalém, a sua igreja, e ele tinha relatado o trabalho de Deus entre os gentios até então, que consistiu na plantação de várias igrejas. Filipos, Tessalónica, Atenas e Corinto. Agora em Jerusalém o apóstolo Paulo terá relatado o trabalho na província da Ásia, especialmente em Éfeso, com aquelas várias conversões, imensas conversões que aconteceram em Éfeso, e talvez tenha também dado o relatório do estado de como as igrejas se encontravam na Macedónia e na Acaia, que ele tinha acabado de visitar e de se despedir delas. E o que é que acontece? O que é que acontece fruto deste relato que Paulo faz daquilo que Deus tinha feito entre os gentios? Os relatos de Paulo levam os presbíteros, levam Tiago da igreja a se alegrarem por meio do ministério de Paulo. Eles alegram-se.
Eles valorizam o avanço do Evangelho, valorizam o facto de Deus estar a trabalhar e a operar. Só que a segunda parte da conversa, a segunda parte da resposta da liderança da Igreja de Jerusalém, revela uma outra coisa. A primeira parte revela louvor a Deus por aquilo que Deus fez. Agora, em segundo lugar, revela uma preocupação. A preocupação quanto à reputação de Paulo estar a ser manchada. Coisas que andam a ser ditas acerca de Paulo junto dos crentes judeus em Jerusalém. E por esta conversa que é feita aqui pela liderança de Jerusalém, parece que existiu um grande sucesso na missão e na evangelização junto dos judeus daquela região, da Judeia, levando, como diz aqui o texto, a milhares de conversões de judeus à fé em Jesus como o Messias prometido de Israel. Em Atos 2,41, logo no início do livro de Atos, nós vemos Lucas a descrever a conversão de 3.000 judeus. É verdade que um grande número não era dali, eram judeus da diáspora, espalhados por toda aquela região do Mediterrâneo, que foram a Jerusalém para a festa do Pentecostes. É verdade que eles eram de outros lugares e que regressaram a outros lugares, mas foram milhares de conversões em Jerusalém. Em Atos 2,47, Lucas vai relatar conversões diárias em Jerusalém. Depois, no capítulo 4, versículo 4, é mencionado por Lucas um total de 5.000 crentes. Em Atos 9,31, Lucas descreve como a igreja da Judeia, Galileia e Samaria crescia. Ou seja, havia novas conversões, havia congregações em várias cidades destas regiões, incluindo da Judeia. E agora os milhares de crentes mencionados no capítulo 21 são possivelmente novos crentes que se converteram no período da ausência de Paulo de Jerusalém, naqueles 6 anos. Milhares de judeus se converteram. E no discurso da liderança, eles vão adjetivar estes judeus que se converteram. E qual é a adjetivação que lhes é atribuída? Eles são descritos como sendo zelosos pela lei. Ou seja, fervorosos, dedicados no seu compromisso. Sim, são cristãos, mas são dedicados no seu compromisso em guardar a lei mosaica. E esses judeus estavam desconfiados de Paulo. Estavam desconfiados das intenções de Paulo junto dos crentes judeus na diáspora, ou seja, naquelas regiões e países à volta. Porque havia rumores, havia ideias a circular de que o apóstolo Paulo encorajava, dizia às pessoas: abandonem a lei de Moisés, abandonem a tradição judaica que vocês receberam. E há basicamente 3 acusações que são levantadas contra o apóstolo. A primeira é que ele fomenta a apostasia, o abandono da lei mosaica, ou seja, o abandono do compromisso para com os mandamentos da lei. A segunda acusação é que Paulo estava a dizer às pessoas para elas não se circuncidarem. E a circuncisão era o sinal externo da aliança de Deus com Moisés, com o povo da aliança no Antigo Testamento. Então não era uma brincadeira para o judeu, era a sua identidade como povo de Deus, estava ligada à circuncisão. Então eles diziam que Paulo estava a dizer às pessoas para não se circuncidarem, ou seja, para negligenciarem esse mandamento central. A terceira acusação afirma que o apóstolo abolia os costumes judaicos, ou seja, Paulo ensina os crentes judeus a não precisarem de viver de acordo com a tradição que tinham recebido. Esqueçam a tradição que receberam, mudem, larguem tudo isso. Então são 3 acusações que são feitas contra o apóstolo Paulo. Só que nós, conhecendo o apóstolo Paulo, já tendo feito o percurso no livro de Atos, e para aqueles que já estão familiarizados com as Escrituras, nas outras cartas do Novo Testamento, nós sabemos que essas acusações são falsas. Paulo argumentava sim contra a circuncisão, mas não contra a circuncisão dos judeus. Ele argumentava contra a circuncisão dos gentios. Ou seja, a certa altura, com a grande conversão em massa que estava a acontecer, fruto da missão, junto dos não-judeus, alguns grupos de judeus estavam a dizer: esses gentios têm que ser circuncidados. Antes de serem parte plena do corpo da Igreja de Jesus, antes de serem parte da Igreja cristã, primeiro eles têm que ser judeus. Têm que circuncidar e que têm que obedecer a toda a lei. E Paulo disse, assim como disse também a liderança da Igreja de Jerusalém, não. Aquilo que salva uma pessoa é a sua fé em Jesus Cristo. Não vamos impor aos gentios que eles sejam circuncidados. Então, não há qualquer evidência de que Paulo desencorajasse os crentes judeus de circuncidarem os seus filhos. Aliás, para aqueles que se lembram e que têm feito este percurso connosco, a certa altura, Paulo vai mandar circuncidar aquele que vai ser um dos seus mais fiéis companheiros de equipa. Quem é? Timóteo. Ele vai pedir a Timóteo para circuncidar. Porquê? Por causa exatamente do seu trabalho junto, o primeiro lugar a que ele ia
Pregar o Evangelho quando chegava a uma cidade era onde? Nas sinagogas. Então ele não queria que um companheiro seu fosse uma pedra de tropeço para o anúncio do Evangelho junto de quem valoriza a circuncisão. Então o apóstolo Paulo até mandou, ou pediu a um gentio para que a missão avançasse, que ele fosse circuncidado. Não por questões de salvação, mas por questões estratégicas. Okay? São coisas diferentes. Agora, por outro lado, é verdade que as pessoas poderiam depreender coisas a partir do que Paulo disse. Paulo ensinava a liberdade dos crentes em relação à lei. Tal como ele escreve nas epístolas, aos Gálatas, por exemplo, ele afirmava também em Romanos que os cristãos já não estão debaixo da lei. Que a circuncisão é como nada. Aliás, nesse versículo que ele diz que a circuncisão é como nada, ele também diz a incircuncisão também é como nada. Ou seja, não é esse fator externo que garante que eu sou salvo. Okay? Então, ensinos como esse que Paulo estava a disseminar poderiam estar a fomentar estes rumores em torno da sua pessoa. Porque isso é possível. Pessoas mal intencionadas pegam em partes de verdade, acrescentam mentira, distorcem aquilo que é dito para exatamente acusar aquela pessoa que eles querem denegrir de alguma forma. Então, mas estas acusações eram acusações graves. Porquê? Porque uma pessoa que fosse acusada de estar a seduzir judeus para a apostasia, dentro do judaísmo, a pena para essa pessoa era a pena capital. Daí que nós vamos ver depois todos os judeus furiosos a quererem matar Paulo, a fazerem um plano para matar Paulo. E quase conseguem matar Paulo, não fosse os romanos salvarem a pele de Paulo. Então os presbíteros têm que lidar com isto aqui. É um dos seus, é o apóstolo, é o principal missionário que tem feito avançar o Evangelho pelas regiões ali à volta. E os presbíteros fazem uma pergunta retórica para introduzir então uma proposta de ação para se lidar com estes falsos rumores que estavam-se a levantar acerca do apóstolo e do seu ensino. Paulo estava no seu segundo dia em Jerusalém. Certamente a notícia da sua presença em Jerusalém ia se espalhar, os judeus iriam saber, e isso poderia ser perigoso para a vida do apóstolo Paulo. Então era preciso agir rápido. Era necessário agir-se de forma a minimizar os estragos que a reputação baseada em rumores poderiam causar. Então eles fazem uma proposta que Paulo devia seguir. Não é facultativa. Há um imperativo que é dado. A liderança diz, Paulo, faz assim. É um imperativo. Então, havia 4 judeus que estavam sob voto, que pela referência que é feita no texto, à questão de rapar as cabeças, indica que seria para aqueles que estão familiarizados com o voto nazireu. Okay? Eles terão pedido alguma coisa a Deus, terão pedido a intervenção de Deus para alguma coisa na sua vida, e durante esse tempo de busca de Deus e da intervenção de Deus, eles abstiveram-se de qualquer bebida alcoólica, de cortar o cabelo e de se contaminarem com qualquer tipo de cadáver. Nós podemos, para quem quiser estudar mais sobre isto, Números capítulo 6. Agora, o tempo do voto tinha chegado ao fim desses 4 homens. E agora eles iam rapar o cabelo e oferecer sacrifícios, que era o que se fazia no final desse voto. E esta era a oportunidade para Paulo demonstrar de forma pública. Porquê? Porque isto aqui, este fim do voto, este rapar da cabeça e estes sacrifícios eram feitos publicamente no templo. Então isso é uma coisa visível. Os judeus iam ver, os sacerdotes iam saber. Então esta era a oportunidade para Paulo também publicamente demonstrar o seu compromisso com a lei, com a tradição e refutar os rumores que circulavam. E para essa demonstração pública, então o apóstolo deveria se juntar aos 4 crentes, associar-se a eles quando eles cumprissem o seu voto, purificar-se, fazer rituais de purificação junto com eles e pagar as despesas desses homens. Ele ia pagar, para toda a gente ver, ia pagar a despesa de raparem a cabeça e talvez dos sacrifícios. Dificilmente a sugestão dos presbíteros de Jerusalém terá sido do apóstolo fazer um voto nazireu, porque isso implicava em mais de 30 dias e não havia tempo para isso. Então é possível que a purificação que Paulo faz é diferente daquela que aqueles 4 vão fazer e tem a ver com o facto de ele ter percorrido regiões gentílicas. E quem percorria regiões gentílicas e depois voltasse ao templo, voltasse a Jerusalém, tinha que se purificar. Porquê? Porque os gentios eram considerados impuros. Okay? Então ele teria que se purificar. Pode ser, essa é uma possibilidade da razão de Paulo fazer essa purificação e das pessoas verem que ele está comprometido com a tradição judaica. Esse era o objetivo. Que todos os rumores acerca de Paulo, que eram infundados, caíssem. Ao mesmo tempo, se lembram do capítulo 15, para aqueles que acompanharam, na proposta que o presbitério faz, são lembradas as decisões que tinham sido tomadas no concílio de Jerusalém, anos antes, e que foram comunicadas às igrejas dos gentios
acerca das exigências que os judeus andavam a fazer para os gentios. Lembra-se, eu acabei de dizer ainda há pouco, que uma facção da igreja cristã, que eram os judeus convertidos, diziam os gentios têm que cumprir toda a lei de Moisés, têm que circuncidar, têm que fazer as leis dietéticas como nós e toda uma série de coisas. Então eles relembram aqui as decisões que foram tomadas. Os apóstolos, na altura, orientaram os gentios a somente se absterem de comidas sacrificadas a ídolos, ou seja, participarem de idolatria, de sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ou seja, por outras palavras, isto é importante, os gentios não tinham que se tornar judeus. Okay? Os gentios não tinham que se tornar judeus. Eles tinham era que ter alguns comportamentos que para os judeus seriam inaceitáveis se eles mantivessem, a fim de manter a boa convivência e a saúde e a unidade e a harmonia da igreja. Ou seja, vocês gentios percebam, isto é muito importante para os judeus. Cedam nisto aqui para a boa convivência da igreja. Agora, com este pedido a Paulo, percebe-se que eles querem comunicar também que os judeus não estavam a ser forçados a se tornarem como os gentios. Porquê? Pedir a um judeu que ele não se fosse circuncidado era a mesma coisa que pedir que ele fosse um gentio. Então, não está a ser pedido aos judeus que se tornem gentios da mesma forma que não foi pedido aos gentios que se tornassem judeus. Os judeus não precisavam de se tornar gentios, nem os gentios tornarem-se judeus. Deveria de haver cedências em quê? Em assuntos que são periféricos. A fim de valorizar o quê? O que é central. O Evangelho. Então o apóstolo Paulo acata com essa decisão. Ele não precisava, mas ele acata com essa decisão definida pela liderança. E no dia a seguir à proposta, logo no dia a seguir, Paulo toma os homens, purifica-se com eles, possivelmente num daqueles tanques de imersão, como o tanque de Siloé, para aqueles que conhecem os evangelhos. E o apóstolo depois entrou no templo para informar possivelmente um dos sacerdotes sobre a conclusão da purificação e quando é que seria a oferta para cada um deles. Há uma informação, há uma notificação. Ou seja, isto torna-se público. Então Paulo age assim. A reunião de Paulo com o apóstolo Tiago e com os presbíteros de Jerusalém mostra alguns pontos importantes em torno da vida da igreja e de como a igreja deve lutar, de como a igreja se deve esforçar pela sua unidade face a tensões presentes, face a falsas acusações que surgem no seu seio. Então, a partir desta narrativa, vamos tirar 4 fundamentos importantes para a unidade da igreja local. Algo pelo qual nós temos orado, ultimamente, de uma forma mais intencional na reunião de oração, e que agora Deus responde também aqui com a palavra, a fim de sabermos como agir. Primeiro, reconhecer a operação de Deus. Nos primeiros versículos da nossa passagem, nós encontramos o apóstolo a relatar tudo aquilo que Deus fez na missão. Tudo aquilo que Deus fez entre os gentios através do seu ministério. E a reação dos presbíteros, qual foi? Louvar a Deus. Foi alegria. Alegria, louvor a Deus por aquilo que Deus tem feito. A liderança de Jerusalém reconheceu sem hesitação aquilo que Deus estava a fazer. Através de quem? Do apóstolo. Reconheceu a ação poderosa de Deus através do ministério do apóstolo. Mesmo tendo noção daquilo que andava a ser dito acerca de Paulo. Eles reconhecem que Deus está com Paulo. Deus age através do ministério de Paulo. A unidade de uma igreja local, em primeiro lugar, deve ser construída em cima das coisas que Deus faz. Em cima das boas notícias que Deus traz para a salvação dos perdidos e para a transformação da igreja. Ou seja, a unidade da igreja, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, tem que ser construída em cima do Evangelho. A obra da redenção de Cristo na vida do seu povo, aquilo que Deus faz na vida das pessoas, é o alicerce fundamental da unidade da igreja. O que nos torna irmãos e irmãs uns dos outros, o que nos torna irmãos uns dos outros, é a obra de Jesus na cruz. Não é mais nada. Não é mais nada. Ao nos arrependermos dos nossos pecados, ao crermos em Cristo para o perdão dos nossos pecados, nós somos unidos a Ele. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, olha para Cristo para ser salvo, confia na obra completa de Cristo, na sua morte e ressurreição, essa pessoa é unida a Cristo. E ao ser unida a Cristo, ela se une também a todas as outras pessoas que estão unidas a Cristo. Ela une-se a todo o corpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a todos os que creem em Cristo, a todos os que estão unidos a Cristo. O Espírito de Cristo habita em cada pecador que foi alcançado pela graça. Todos os cristãos são unidos uns aos outros, estão unidos por um vínculo que não é de sangue, que não é social, que não é racial, mas que é espiritual. Nós fomos batizados num só Espírito. A pessoa, quando se arrepende, é batizada no Espírito Santo.
é batizada, passa a ser habitada pelo Espírito. A pessoa é agregada ao corpo de Cristo. Mesmo sendo de diferentes regiões, de diferentes lugares, de diferentes origens. Então esta união transcende diferenças culturais. E temos aqui várias culturas na nossa igreja, especialmente duas predominantes, portuguesa e brasileira. Transcende essas diferenças culturais. Transcende diferenças sociais. Por isso, aquilo que deve unir os membros de uma igreja local não são interesses comuns, não são afinidades naturais, não são profissões e percursos de vida semelhantes. Aquilo que deve unir os membros de uma igreja local é o Evangelho. É o Evangelho, a obra transformadora e salvadora do Espírito de Deus. Então, valorizar a presença do poder de Deus para a salvação e a transformação no seio da igreja, por meio do Evangelho, valorizar isso, essa obra de Jesus na vida das pessoas, é construir a unidade da igreja em torno daquilo que de facto importa. Então, dessa forma, um dos fundamentos para nós mantermos a unidade da igreja, uma igreja que está a crescer, uma igreja que está a receber pessoas que vêm com as suas histórias de vida, que vêm de diferentes lugares, com diferentes tradições, que chegam numa igreja com as suas tradições. Aquilo que nos vai fazer manter unidos é o Evangelho. É o Evangelho. Então, esse é um dos fundamentos para mantermos a unidade, reconhecermos a operação de Deus no nosso meio. É nos alegrarmos com o poder do Evangelho em ação no nosso meio. É nos alegrarmos com as novas pessoas que chegam, porque querem ouvir a pregação das Escrituras com seriedade. É nos alegrarmos com pessoas que respondem ao Evangelho, querendo ser batizadas, como teremos ainda este ano, mais 3 batismos. É nos alegrarmos com o compromisso de abandono do pecado que alguns irmãos e irmãs estão a ter. É nos alegrarmos com novas pessoas que se percebe que Deus está a levantar para o servir, incluindo para lugares de liderança da igreja. É nos alegrarmos com o desejo de membros que têm crescido no seu ímpeto para estudar as Escrituras, para estudar teologia, para conhecerem melhor Deus, para amarem mais a Deus. É nos alegrarmos com isso. É nos alegrarmos por vermos que estão a acontecer relacionamentos intencionais de discipulado na nossa igreja. Ou seja, é nos alegrarmos com a ação, com o mover, com a operação de Deus no nosso lugar. Porquê? Porque se nós ignorarmos, se nós não valorizarmos de coração e com uma alegria genuína aquilo que Deus tem feito no nosso meio, o que vai acontecer é que veremos o ceticismo a surgir. E vai predominar, se nós deixarmos de ver as coisas boas que Deus faz, vai predominar um senso de ver as coisas que não estão tão bem como nós gostaríamos. Vai predominar um senso de crítica constante. Não quer dizer que não há espaço para a crítica construtiva. Já vamos falar sobre isso. Mas quando se deixa de ver a ação de Deus no meio do seu povo, quando ficamos cegos pelo nosso ceticismo, vai fazer com que o nosso coração seja um coração que, para toda iniciativa, para tudo o que acontece, o primeiro passo logo é de defesa, é de crítica. Isso é possível acontecer em especial junto daqueles que possam estar a abrigar mágoas no seu coração, a abrigar ressentimentos, a abrigar invejas. Esses sentimentos, quando alguém nos decepciona e não tratamos, eles podem começar a produzir amargura no nosso coração. E aí, em vez de deixarmos de ver graça na vida das pessoas, só vemos os defeitos. Esses sentimentos vão acabar por nos cegar para as coisas boas que Deus faz no meio da igreja. Para aquilo que Deus faz fora de nós. E facilmente vamos dar mais valor àquilo que achamos que está mal e não damos o devido valor àquilo que tem sido feito pela mão de Deus. E o que acontecerá em resultado disso é que quem está com o coração assim vai se sentir cada vez menos parte. Vai diminuir o sentimento de pertença. Será corroído pelo facto de não se alegrar naquilo que Deus está a fazer no seio da igreja. Já quando nós reconhecemos, quando nos alegramos naquilo que Deus tem feito através do Evangelho no nosso meio, geramos um ambiente de alegria. Porque sabemos, há consciência das nossas fraquezas. Não estou a dizer para não haver consciência das nossas fraquezas, porque a nossa igreja vai ser fraca. Dependendo de Deus. Sempre vamos ter defeitos no nosso meio. Ok? Sempre vai haver fraqueza. É melhor dizer assim. Então, sempre vai haver. Mas o ponto é, nós não deixamos nunca de nos alegrar com as coisas que vemos Deus fazer no nosso meio. Quando nos alegramos, há um ambiente de alegria na igreja. Porque aquilo que mais alegra o nosso coração é ver Deus está a fazer isto. Uau!
aquele irmão converteu-se. Uau, aquela pessoa está a ser batizada. Aquele casamento está a ser restaurado. Aquele irmão quer estudar. Aquela irmã está a ser levantada para servir. Ver a ação de Deus. E isso gera gratidão no coração da igreja. E é nesse jardim que a unidade floresce. Nós sabemos que é o Evangelho que nos une. E por isso, ok? Esta foi a primeira premissa que eu coloquei. É o Evangelho que nos une. Portanto, quanto mais nós vermos do Evangelho na igreja a acontecer, o poder do Evangelho a acontecer pelas pessoas que são salvas e pela transformação crescente, amadurecimento da igreja, quanto mais vemos do Evangelho, mais vamos crescer a unidade. Porque se o Evangelho é o fundamento da unidade, quanto mais nós vemos do Evangelho, mais nós vamos estar unidos. Por isso temos que abrir os olhos e ver aquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Alegrar-nos. Então, dessa forma, veremos desenvolver-se cada vez mais também, quando vemos Deus a agir, o que é que acontece? Quando vemos Deus está a fazer, 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 há um senso de pertença cada vez maior. A pessoa diz, é isto que eu quero, é aqui que eu estou, é disto que eu faço parte. Iremos nos sentir também na nossa vida pessoal, na nossa fé pessoal, vamos sentir inspirados, motivados ao ver aquilo que Deus faz na vida das outras pessoas, nós vamos dizer, também quero. Eu quero crescer assim, eu quero ser assim, eu quero buscar mais a Deus. Então, em toda a comunidade genuína de seguidores de Jesus, onde há uma igreja que professa Jesus, que proclama o Evangelho, há sempre a ação de Deus. Ok? Onde a palavra é pregada, há a ação de Deus. Porque a palavra é a voz de Deus que age, que faz acontecer. Ok? Então, em toda a comunidade genuína de seguidores de Jesus, há a ação de Deus. Verdade, pode haver fases, pode haver momentos mais difíceis numa comunidade local, mas mesmo nesses estágios de deserto, se está ali o verdadeiro povo de Deus, a presença de Deus continua a trabalhar e a agir. Continua a agir. Então não podemos nos permitir ser cegados pelo ceticismo, pelo legalismo, pela mágoa, pela inveja, pelo ressentimento diante das coisas que Deus está a fazer. Então, se esses sentimentos têm estado presentes no teu coração, porque pode acontecer, procura o arrependimento em primeiro lugar. E leva-os a Deus em oração. Não alimentes em ti ressentimento, a frustração, a mágoa. Não alimentes em ti e muito menos. Não alimentes em conversas com outros. Isso é murmuração. Isso é destrutivo para a unidade da igreja. Se há coisas a tratar com outros, se há esclarecimentos a pedir, se há conversas a se ter, busca as conversas diretamente com as pessoas. Busca a reconciliação. Procura arrumar aquilo que está no teu coração. Muitas vezes há coisas que na nossa cabeça são tão complicadas e que ferem tanto o nosso coração que quando chegamos à conversa com a pessoa percebemos ou que era mais pequeno, ou que não era bem assim, ou que ainda que seja tal como estávamos a pensar, a outra pessoa pode pedir perdão e reconhecer e a coisa ser trabalhada. Então quem perde guardando tudo isso no coração é a própria pessoa. E se transbordar dela para fora, quem vai perder é a própria igreja, na sua unidade e no seu trabalho. Então busca a reconciliação se for o caso. E se aqueles que têm visto e percebido a boa mão de Deus no nosso meio, valoriza a operação de Deus, alegra-te nas coisas boas que Deus tem feito. Afirma como o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora, isto também só é possível se vivermos uma membresia intencional, dedicada e esforçada. Porque vir aqui só ao domingo e não relacionar com, passa a redundância, relacionamentos intencionais, nós não vamos ver as coisas boas que Deus está a fazer. Podemos ver uma coisa ou outra no domingo, porque é bom, Deus age e Deus trabalha de forma social quando a igreja está reunida, mas ver Deus em ação na vida de pessoas concretas, em situações específicas, não, nós vamos perder. Segundo fundamento, lidar com tensões. A liderança da igreja de Jerusalém demonstrou preocupação em relação aos rumores que estavam a surgir no meio da igreja e que questionavam a pessoa e a obra de Paulo. Eles lidaram com o problema, eles não ignoraram o problema. Por um lado, o que andava a ser afirmado entre os crentes judeus era falso. Paulo não andava a promover a apostasia face à lei mosaica por parte dos crentes judeus. E a liderança sabia disso. Paulo andava a ensinar certas coisas que eram corretas, mas não estava a ensinar esta apostasia. Eles podiam simplesmente ter ignorado os rumores. Podiam ter feito. E, em certa medida, até podia ser sábio se fosse uma coisa pequena e que não estivesse a causar
todo este rebuliço que podia ser trágico para a vida de Paulo e para a vida da unidade da igreja. Há alturas em que sim, que é melhor esperar e que é melhor ignorar. E só agir quando há certas proporções que são assumidas. Mas aqui a igreja lida com o assunto. Eles não ignoram as acusações. Fazer isso aqui neste estágio seria imprudente. Isso ia colocar a vida de Paulo em perigo e revelaria conivência com o manchar da reputação do trabalho que Paulo tinha feito. Então a liderança faz uma proposta concreta. A liderança faz uma proposta prática para demonstrar publicamente que os rumores contra Paulo eram infundados. Já vimos isso. Então, houve diálogo, houve busca para uma solução, para descansar os crentes judeus quanto às intenções e ações do apóstolo. Para procurar preservar a unidade, procurar preservar a comunhão. E este deve ser o movimento diante da presença de tensões nos relacionamentos da comunidade. Sempre vai haver tensões. Onde há pessoas, há tensões. Isso é certo. Onde há pessoas deste lado da existência, por causa do pecado que ainda habita em nós, há tensões. Elas podem ser de diferentes ordens, de diferentes naturezas, mas uma comunidade que está a crescer com pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes culturas, diferentes meios sociais e até diferentes tradições eclesiásticas, vai ser inevitável que surjam possíveis potenciais tensões. Evitar lidar-se com as tensões que sempre surgem pode levar-nos ao aparecimento e ao crescimento de ressentimentos. Não lidarmos com tensões vai fazer com que haja possibilidade dos ressentimentos, das mágoas crescerem. E isso pode gerar amargura e divisão na igreja. Então é uma responsabilidade da liderança da igreja lidar com os problemas e não varrê-los para debaixo do tapete. No entanto, também é importante sublinhar e reconhecer que a liderança da igreja pode não estar ciente de todas as dinâmicas que ocorrem na igreja. Porque às vezes existe uma certa tendência dos membros de acharem que os pastores têm bolas de cristal e que sabem do que se está a passar e a acontecer. Isso não é um facto. Nós não temos bolas de cristal. Por isso é crucial que os membros que se sentem incomodados com alguns problemas ou situações, tomem a iniciativa atempada, sábia, de buscar a resolução das tensões que eles identificam. Essa tem que ser uma ação do membro da igreja. Ignorar as tensões percebidas à nossa volta, ou em que nós próprios estamos envolvidos e mergulhados, é como nós vermos as rachas da parede a aumentarem cada vez mais e não fazermos nada. O que é que vai acontecer se elas continuarem a crescer? A parede vai cair, vai desmoronar. Tensões não abordadas com sabedoria na igreja podem fazer desmoronar a unidade da igreja local, gerando um ambiente de insegurança para alguns membros e alguns podem até ir embora, porque não se sentem seguros nesse ambiente. Por isso aí é fundamental nós identificarmos e tratarmos as tensões. Independentemente de serem rumores, independentemente de serem problemas reais, ou acusações falsas, ou acusações verdadeiras, ou acusações parcialmente verdadeiras, exageradas, distorcidas e aumentadas. Ao identificarmos problemas e conflitos e desejarmos tratá-los, também devemos trazer soluções bíblicas para cima da mesa, porque também não serve nada só identificar problemas e já está. Porque para isso somos todos muito bons, não é? Para isso são todos bons dentro do Estado, dentro do Governo, dentro da Igreja, dentro da liderança, dentro do identificar problemas. O problema é trazer soluções. Então devemos trazer soluções bíblicas para cima da mesa. Não só dizer, chutar o balde e ir embora. Este é o papel de cada líder da igreja, este é o papel de cada membro da igreja. Então, nesse sentido, eu quero incentivar-te a procurares a liderança com preocupações que possas ter. Com preocupações que tenhas quanto a possíveis problemas que tu identificas no nosso meio. Porque vai haver, e se descobriste um problema, é a coisa mais natural da vida, numa comunidade. Agora, pessoas maduras lidam com isso e tratam com isso. Não se deixam engolir por isso. Da mesma forma, é importante que tu próprio te aproximes das pessoas envolvidas para buscar o esclarecimento e a resolução. Nós agirmos assim vai permitir que mal-entendidos possam ser esclarecidos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o problema são mal-entendidos e não passa de mal-entendidos. Seja mal-entendidos da situação, seja mal-entendido das Escrituras, em que a pessoa acha que a Bíblia está a dizer uma coisa para se agir desta forma em relação àquela situação e vamos dizer, não é bem assim que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia está a afirmar é isto. A tua avaliação está equivocada. Permite esclarecimentos, permite que explicações sejam dadas, permite que falhas e pecados sejam reconhecidos, porque às vezes pode, de facto, acontecer. Esta falha, eu peço perdão, é verdade, eu falhei para contigo. Permite também que, em última instância, ações disciplinares de exclusão sejam implementadas, ou permite que concessões em assuntos que são secundários
por amor aos outros e ao corpo e à unidade, sejam feitas concessões. Já vamos falar mais sobre isso a seguir. Então estes processos de conversas, de tratar, de colocar em cima da mesa, de buscar esclarecimento, de pedir perdão quando é necessário, etc., de fazer concessões, estes processos geram maturidade. Isto é maturidade. Isto gera maturidade e gera unidade na igreja. Isto vai fortalecer os relacionamentos. Isto traz relações de confiança entre os membros. E não foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus 18? Há uma coisa com o teu irmão. Vai falar com ele. Vai ter com ele. É assim que se lida com as coisas. Se ele não responder positivamente à tua exortação, chama outro irmão e conversa com a pessoa. Se ainda assim a pessoa se mantiver obstinada, leva a situação diante da igreja. Foi isso que Jesus nos ensinou. E Paulo diz em Gálatas 6:1 que devemos fazer isso com humildade, não com arrogância, com mansidão, não com um espírito de ira e destruidor, mas com humildade. E ao buscarmos nos empenhar em resolver tensões com base na palavra de Deus, nós não só vamos estar a promover a unidade, mas vamos estar a ser um testemunho poderoso para o mundo daquilo que o Evangelho faz com pessoas que são transformadas e que agem em maturidade. Terceiro fundamento para a unidade da igreja: submeter-se à liderança. O apóstolo Paulo submeteu-se à liderança dos presbíteros de Jerusalém. Acatou a proposta que lhe foi feita. Paulo tinha a consciência limpa. Ele não precisava de demonstrar nada publicamente a seu respeito em relação ao judaísmo. Ele respeitava o judaísmo. Mas ainda assim ele fê-lo em submissão à liderança e em favor da unidade da igreja. 2 motivos pelo qual ele fez: submeter-se à liderança e a pensar na unidade da igreja. Os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam a procurar conduzir a comunidade com responsabilidade e com prudência. Toda esta ação deles revela essa prudência pelo bem da igreja. Eles procuraram preservar, de um lado, a reputação de Paulo, do outro lado, preservar a unidade da igreja. E Paulo, ao reconhecer essa preocupação da liderança, ao perceber que este era o objetivo da liderança, ele submete-se. Não é? Era desnecessário no ponto de vista pessoal dele. Ele não precisava daquilo. Mas era crucial para a harmonia da igreja. Então ele submete-se. Deus levanta a liderança nas igrejas locais, com o propósito exatamente de preservar a unidade da igreja. Porquê? Porque a liderança da igreja tem uma responsabilidade muito específica: ensinar as Escrituras. E a Escritura é o parâmetro da unidade da igreja. Então Deus levanta homens para conduzir a igreja de acordo com as Escrituras rumo ao amadurecimento. Então, nesse sentido, os membros da igreja devem cultivar uma atitude de submissão e uma atitude de respeito à liderança, reconhecido que essa estrutura da autoridade foi estabelecida por Deus, é uma ordem divina para que a igreja seja conduzida em responsabilidade e amor. E Hebreus é claro, categórico. Diz assim: obedeçam aos vossos líderes e sejam submissos para com eles, porque eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando há falta de submissão à liderança da igreja, vai haver desordem. Vai haver falta de unidade. A ausência de uma liderança reconhecida e respeitada no seio de uma igreja gera confusão, gera falta de orientação, vai permitir que se instale o caos e a desordem. E isso vai resultar em divisões e partidarismos. Porque quando não há uma liderança definida e respeitada, vão acabar sempre por surgir pessoas com opiniões fortes e depois eu sou deste, eu concordo com aquele e eu com o outro, e surge a divisão dentro da igreja. Por outro lado, submissão a uma liderança reconhecida e respeitada pela igreja traz orientação, traz coesão, promove um ambiente de cooperação e trabalho na mesma direção. E nós vivemos num tempo que tem dificuldades com a autoridade estabelecida. Vivemos num tempo marcado por um grande sentimento de desconfiança quanto ao exercício de autoridade. E nós precisamos de relembrar. É verdade que existem abusos de autoridade. É verdade que líderes são falíveis. É verdade que há certos contextos evangélicos, inclusive, que vão dizer: não se toca no ungido do Senhor. E com isso é uma licença para ele fazer o que quer e ter uma liderança autoritária, ditatorial. Mas Deus colocou um mecanismo de defesa que uma igreja bíblica deve procurar seguir. Chama-se liderança plural. Pluralidade de presbíteros. Ao olhar para as igrejas do Novo Testamento, nós não vemos figura de uma pessoa isolada a liderar. Nem sequer nas missões. Paulo nunca fez o trabalho sozinho. Aliás, há um momento, como o pastor Rafael mencionou na semana passada, que ele deixou de ir porque ele ia sozinho. Não há liderança isolada no Novo Testamento. Vemos equipas de presbíteros que se unem em responsabilidade nas decisões que tomam. Então Deus levanta vários homens para liderar uma igreja.
E isso proporciona o quê? Isso proporciona um sistema de prestação de contas. Os líderes prestam contas uns aos outros, além de prestarem também à igreja local, se nós estamos num sistema congregacional como estamos. Então Deus levanta vários homens. Então, quando a liderança é plural, as decisões que são tomadas com maior discernimento. São perguntas colocadas em cima da mesa. Possíveis objeções são levantadas. E isso dá o que aos membros da igreja? Um senso de segurança. Porque há várias pessoas a pensar, não é alguém que um dia acordou, teve uma ideia, leu um livro e que vai ali, meus irmãos, vamos ir para na igreja. Não, são várias pessoas que estão ali a pensar e a discernir. Quando a liderança é plural, as decisões são tomadas com maior discernimento. E isso reduz o risco de erros. Não quer dizer que não há erros, não quer dizer que não há decisões erradas, não é. Mas reduz o risco. Reduz-se o risco de minar a saúde e a unidade da igreja. E então a igreja, com uma liderança plural, ela é conduzida com maior sabedoria. Então, nesse sentido, é imperativo que cada membro busque cultivar uma atitude de submissão bíblica e saudável à liderança. Isso é reconhecer a autoridade estabelecida pelo próprio Deus e que foi reconhecida pelos próprios membros, porque ninguém se torna pastor nesta igreja sem os membros reconhecerem a chamada e a vocação pastoral daquela pessoa. Então é reconhecer aquilo que eles próprios votaram. E viver neste ambiente saudável, de uma submissão saudável, a uma liderança saudável, é promover um ambiente de unidade, é promover um ambiente de respeito, de confiança, de colaboração, onde a saúde da igreja prospera. Nesse sentido, ora, eu convido a igreja a orar para que novos presbíteros do nosso meio possam se levantar. Homens com coração fervoroso, com coração temente a Deus, homens sérios com as Escrituras, homens seriamente comprometidos com a vida dos membros da igreja. Quarto e último fundamento para a unidade da igreja. Conceder sem comprometer. Conceder sem comprometer. Como nós vimos, Paulo fez concessões em questões secundárias, em questões dispensáveis. Questões dispensáveis para a fé salvadora. A fim do quê? A fim de promover a unidade. Ele fez concessões que, em momento algum, essas concessões comprometiam a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo demonstrou o quê? O apóstolo Paulo demonstrou que a unidade da igreja para ele era mais importante, a ponto de submeter a algo que pessoalmente ele não precisava de submeter. Ele disse: a unidade da igreja é mais importante. Então são assuntos secundários, terciários, eu abro mão. Paulo reconheceu que para preservar a unidade, para eliminar os rumores infundados a seu respeito, ele poderia ceder sem comprometer a mensagem central e essencial da salvação da fé somente em Jesus. De modo algum, o apóstolo Paulo, ao submeter estas coisas da tradição judaica, ele estava a afirmar a necessidade de praticar a lei para a salvação. Ele não estava a fazer isso. Quanto a isso, ele era firme e claro no seu ministério e nas suas epístolas. Então, Paulo concedeu sem comprometer. A falta de concessões numa igreja local, no casamento, é a mesma coisa. A falta de concessões pode resultar numa postura rígida que promove a dificuldade na convivência. Pode promover o surgimento de mágoas e de ressentimento e não aceitação de opiniões e de formas diferentes de se fazer do que aquelas que estamos habituados ou que preferimos. Vamos ter que fazer concessões em algum momento na nossa vida, dentro da nossa igreja local. Precisamos, ao mesmo tempo, também ter claro diante de nós que unidade não é uniformidade. Okay? Unidade não quer dizer que todos estamos completamente de acordo em absolutamente tudo. Mas unidade é: eu percebo que isto vai ser o melhor para a igreja. Eu percebo que isto aqui vem do Evangelho e promove ainda melhor o Evangelho. Eu abdico das minhas preferências. Eu abdico de alguns aspectos culturais da minha criação. Eu abdico da minha tradição. Nós podemos ter diferenças em preferências pessoais, práticas, mas nessa altura precisamos nos lembrar que aquilo que nos une não são essas coisas. Aquilo que nos une é o Evangelho. E que é o que queremos todos, no fundo. E se nos estamos a agarrar demasiado a preferências pessoais, a gostos pessoais, a tradições, é porque se calhar aquilo que queremos mais pode não ser exatamente o Evangelho. Agora, este movimento de cedências, de concessões, exige muita humildade. Okay? Muita humildade. Exige grande esforço. Nós precisaremos de humildade para vermos além de nós próprios. Para vermos além dos nossos gostos. Para vermos além das nossas preferências. Para vermos além até de convicções que nós temos, mas que são em coisas que são periféricas, são secundárias. E além de grande humildade, vamos precisar do esforço. Porque, ok, eu faço essa concessão. Mas depois não é só: está bem, então seja feito como vocês querem. Como tu queres. Não. É eu, ok,
Eu vou arregaçar as mangas e vou-me juntar e vou fazer com o mesmo esforço, a mesma dedicação que vocês estão a fazer. Esse é o esforço que é esperado. Conceder não é só dizer que sim e ficar amuado e virar as costas. Fazer uma concessão em prol da unidade da igreja é conceder em prol da unidade e da maioria e jogar as mãos com alegria da mesma forma como se fosse a sua opinião a ter prevalecido. E vejam, quando nós trabalhamos assim, quando nós manifestamos este tipo de humildade, este tipo de esforço, este tipo de desprendimento por questões secundárias e periféricas, nós estamos a valorizar o Evangelho no nosso meio, estamos a testemunhar ao mundo que aquilo que nos une é o bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta é uma comunidade sobrenatural. Uma comunidade que é construída não em gostos, não em preferências pessoais, mas em torno do Evangelho. E isso é o testemunho mais poderoso que se pode dar para fora. Porque não há mais nenhuma instituição, não há mais nenhuma organização que viva desta forma. Então a atitude presente em nós e que deve permear a nossa igreja deve ser a que nós encontramos em alguns textos bíblicos, como Efésios 4, 2 e 3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, um longo ânimo, uma grande paciência, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade ao trabalho. Não é só quando tudo está bem, sentimos companheiros e camaradas uns dos outros e temos almoços da igreja, bebemos um vinho, comemos a comida e deliciamos nas sobremesas. Não, isso não é unidade, isso faz parte de um componente da unidade, mas trabalhar pela unidade é mais do que ter prazer em momentos de alegria juntos. É às vezes termos que engolir a nossa opinião. Nada façam, Filipenses 2, 3 e 4, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ao agirmos desta forma, estaremos a demonstrar aquele que se esvaziou a si mesmo, que abriu mão da sua glória, para que pecadores pudessem ser salvos. Estaremos a demonstrar o que é o Evangelho, para nós próprios e para quem está lá fora. Eu concluo. Nós sermos igreja significa que fomos unidos a Cristo. E que fomos unidos, por consequência, também a todos os que estão unidos a Cristo pela fé. Em primeiro lugar, se tu ainda não foste unido a Cristo, se tu ainda não estás em Cristo, a nossa chamada, o nosso convite, a nossa exortação nesta manhã para ti é que tu possas reconhecer o teu pecado, possas correr para Cristo e possas te lançar a Ele, à sua obra de salvação que Ele fez na cruz, para te reconciliar com Deus. Agora, quando nós fazemos isso, colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos unidos a Ele e todos quanto Ele comprou com o seu sangue, pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, são parte essencial da nossa vida a partir de agora. No entanto, por causa das limitações geográficas que temos, por causa das limitações temporais que nós temos, nós reunimos-nos e comprometemos-nos de uma forma local com um grupo específico de pessoas, com aqueles nomes, aquelas caras, aquele ADN. Aquelas pessoas que afirmam e demonstram a sua fé em Jesus. Nós estamos unidos uns aos outros num compromisso pelo Espírito de Cristo que habita em nós e precisamos preservar essa unidade. Porque é fácil destruir. Essa unidade existe, é dada pelo Espírito. Ok? O mandamento das Escrituras é para nós preservarmos essa unidade. Isto quer dizer que ela é passível de ser destruída. E ela é facilmente destruída por causa do pecado ainda presente em nós. Então tem que haver um esforço. Amar a Cristo significa amar concretamente o corpo de Cristo. Não dá para dizer que se ama a Cristo se não se ama a igreja. Não dá. Não dá. E nesse sentido, nós demonstraremos o quanto amamos a Cristo na medida em que demonstramos amor concreto, palpável, por pessoas que também amam a Cristo. Além do meu cônjuge e dos meus filhos. Falando da igreja local. Queres medir o tamanho do teu amor por Deus? Vê como está o tamanho do teu amor pelo teu irmão. Então, dessa forma, é imperativo que haja da parte de cada um de nós, na nossa igreja local, na AB Faro, um movimento intencional, esforçado, em prol da unidade da nossa comunidade. Vai ser o melhor para a comunidade? Vai ser o melhor para mim. Para cada um de nós. Onde procuraremos reconhecer, valorizar e nos alegrar com a ação poderosa do Evangelho no nosso meio. Em que lidamos com os problemas e tensões de forma bíblica, amorosa, firme. Onde procuramos nos submeter à liderança plural da Igreja e em que teremos que fazer cedências sem comprometer aquilo que é essencial. Meus irmãos, no dia em que aquilo que for essencial é comprometido, então têm toda a licença e o dever, depois de lutarem pela reversão da situação e perceberem que é irreversível, a ir embora. Até lá, se for coisas que são periféricas, é para lutar, é para ficar. Ok?
É lutar pela unidade em torno do Evangelho. É assim que a beleza da unidade da igreja local irá brilhar cada vez mais e testemunhar ao mundo acerca do amor de Cristo. Okay? Então dediquemo-nos à igreja local. Temos estado a fazer a classe de novos membros e, de facto, quem entende o conceito mesmo de igreja será inevitavelmente confrontado com o conceito de membresia e com aquilo que implica. E isto é o melhor para todos. Para a edificação mútua, é o melhor para o avanço do reino, é o melhor para o testemunho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo Espírito que está em nós, que um dia nos foi concedido pela graça para que nós fôssemos unidos a Cristo e unidos a Cristo, possamos ser perdoados dos nossos pecados, possamos ser acolhidos tal como Cristo, o Filho, possamos ser acolhidos como filhos também. Senhor, obrigado também porque fomos agregados ao Teu corpo, à Igreja. E obrigado porque nós, neste canto do mundo, podemos ter uma comunidade local à qual nós podemos nos juntar. Podemos ser edificados. Podemos nos juntar, arregaçar mangas para trabalhar em prol da fama do Teu nome neste mundo. Em prol do avanço do reino neste mundo. Senhor, ajuda-nos a trabalhar pela unidade da Igreja. Ajuda-nos a trabalhar. Ajuda-nos, em primeiro lugar, a não nos deixarmos cegar pelo ceticismo, por ressentimentos, por mágoas e deixar de ver as coisas belas que Tu fazes através daquilo que importa, que é o Evangelho. Ajuda-nos a ver o Evangelho, ajuda-nos a ver a graça no nosso meio. Ainda que haja momentos e fases em que seja difícil encontrá-la, se é o Teu povo, se é a Tua Igreja, se são Teus filhos, aí há a ação da Tua graça sempre. Ajuda-nos a procurar, nem que tenhamos que cavar, para que o nosso coração não se deixe vencer pelo ressentimento, pelo pessimismo, mas que seja regado pelas coisas boas que vê da Tua boa mão. Senhor, porque aí estaremos a trabalhar pela unidade. Ajuda-nos, Senhor, também a lidar com as tensões, as ameaças à unidade da Igreja. Ajuda-nos a buscar os esclarecimentos que sejam necessários, ter as conversas que são precisas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não empurrar as coisas com a barriga, a não permitir que o nosso coração adoeça em tristeza e amargura e deixemos de sentir parte da Igreja, mesmo estando no meio dela. Senhor, ajuda-nos também a nos submetermos à liderança que Tu instituíste e que a Igreja reconhece, e que a Igreja reconheceu. Numa submissão saudável. Abençoa a liderança da nossa Igreja para que tome as decisões melhores, no melhor tempo, com a maior sabedoria. Senhor, a partir das Escrituras. E que nós possamos nos submeter e não andar a minar, Senhor, essas decisões e a produzir possíveis contextos para divisão. E, Senhor, ajuda-nos a fazer cedências, a fazer concessões naquilo que é periférico, naquilo que muitas vezes são os nossos gostos e as nossas preferências. Isso revela maturidade, Senhor. Em vários aspectos culturais, estilo, a forma de fazer ministério aqui ou ali, Senhor, o que for, coisas periféricas, ajuda-nos a fazer concessões. E quando as fizermos, ajuda-nos a mergulharmos e arregaçarmos as mangas e trabalharmos com a mesma alegria, como se tivesse sido o nosso gosto, a nossa preferência ficar ao de cima, Senhor. Porque isso revela o Espírito de Cristo em nós. Isso revela o nosso zelo pela Tua glória, pelo bem do Teu povo, Senhor. Senhor, abençoa e faz crescer a unidade da nossa Igreja. Porque é sendo unidos que os outros saberão que nós somos Teus discípulos. Senhor, nós deixarmos de ser unidos, nós permitirmos divisão, murmuração na nossa Igreja, é nós mancharmos o testemunho de Jesus na nossa cidade, Senhor. É fazer com que aqueles que estão à nossa volta vejam que nós não somos discípulos de Jesus. E não é isso que nós queremos. Ajuda-nos a lutar, a esforçar, a trabalhar, a ser intencionais em prol da unidade.